Filho de Deus. Aleluia. João. João, capítulo 21. Glória a Deus. Isso, a gente liberou alguns lugares, fiquem à vontade. Enquanto nosso irmão prepara ali, diga aí pro seu irmão: meu irmão, você é corajoso. Você é diferenciado para estar aqui num tempo como esse. Trocar a cama quentinha. Aquela série top. Uma série top qual é? O Silo? Não sei. Não sei. Mas diga para ele: aqui não tem ouro, não tem prata, mas tem direção para a sua vida. Se você crê, diga amém. Isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Aleluia. Muito obrigado. Vamos juntos então meditar na palavra do Senhor. João, capítulo 21. Vamos ler juntos. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos à margem do mar de Tiberíades. Alguém tem uma Bíblia aí aberta em João 21? Tem uma outra versão aí? Pode ler, por favor. Eu não sei, a versão que fala manifestou-se. Tem aí? Alguém? Pode ler, por favor, Sr. José. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez junto ao mar de Tiberíades. Eu quero que você entenda que existe uma diferença de você estar e de você se manifestar. Quero que você grave isso. E depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos à margem do mar de... Foi assim. Pode continuar, por favor. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e os dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes. Quem disse? E sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não. Esse homem diz o quê? Eu vou pescar. Em que contexto que ele diz isso, gente? Jesus morreu, foi crucificado. Ele está lá o quê? O que ele está pensando? Cara, tudo aquilo que eu imaginei, toda a expectativa que eu coloquei naquele cara, naquele homem, cara, foi tudo mentira. Diga para o seu irmão, ele estava desiludido. Diga para o seu irmão, todo desiludido, ele volta a fazer o que ele sempre fez. As velhas práticas. O que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, o quê? Renoveis o vosso... Por quê? Para que você possa experimentar qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu não renovo a minha mente, eu consigo experimentar isso? E o problema é que o desiludido, ele faz o quê? Ele não tem a mente renovada. Diga para o seu irmão, o desiludido, ele caminha pelo que ele vê. Tem sol? Ele está feliz. Já acorda contente, dando bom dia para todo mundo, feliz porque tem dinheiro na conta. É dia 10, ou é dia 31, ou é dia 30. Ele acorda feliz. Mas quando as coisas não saem do jeito que ele imagina, quando o tempo chuvoso, o policial para ele, faz ele descer do caminhão ou do carro, toma a chuva, você tem compromisso, atrasa, atrapalha tudo. O desiludido, ele caminha pelo que ele vê. E ele volta às velhas práticas. Qual é as velhas práticas? Diga comigo, é o velho homem. É Ismael. É Caim. Se Deus não aceita o que eu estou fazendo, eu mato aquele que está fazendo e Deus recebeu. Aleluia. Nós vamos continuar. Depois a gente volta para isso. Nós vamos com você, disseram os discípulos. Eles foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Gente, a gente está falando de pescadores profissionais, ok? Gente que sabia o que estava fazendo. Não era gente que não, vamos lá, vamos tentar, a gente se ajuda. Não. Pescadores profissionais pescaram a noite toda e não pegaram nada. Amém. Vamos continuar então. Ao amanhecer, Jesus estava onde? Mas os discípulos
não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: não. Pode continuar. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Gente, pensa. Cara, eu trabalho com isso a minha vida toda. Meu pai, meus irmãos, minha família, eu vivo disso. Um cara na praia quer me ensinar, quer ensinar o padre a... Diga para o seu irmão: Deus quer trabalhar o seu orgulho. Porque ao soberbo Deus resiste, mas ao humilde Ele concede graça. Eles foram humildes, gente. Não pegamos nada. Não custa tentar, custa. Tá tudo errado. Custa dar ouvido àquilo que Deus está falando? Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal é a quantidade de peixe. Os discípulos a quem Jesus amava disse, a quem Jesus amava, João no caso, disse a Pedro: cara, isso não é normal. Isso que está acontecendo nesse tempo não é normal, isso é coisa de Deus. As portas que estão fechadas, isso não é normal, porque num tempo que era para estar vendendo, num tempo que era para estar, não é normal. Eu sempre aprendi desde criança, minha mãe sempre falava, quando acontecia algo muito estranho, minha mãe sempre falava: Geu, o que Deus está querendo falar? Eu cresci, gente, eu era menino, acho que era assim, ó, da idade do filho do Fábio. Acontecia alguma coisa, a gente ficava tudo: o que será que Deus está querendo falar com isso? E João, sendo do coração, ele já pegou, ele falou: cara, é Deus, é Ele, é Jesus. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Diga para o seu irmão: é isso que Deus está querendo de nós nessa noite. Sem reservas. É isso que Deus está querendo de algumas pessoas nessa noite. Cara, se lança. Para de fazer tipo. O anjo não vai descer a sua porta e falar: olha, eu vou te dar esse emprego, eu vou te dar essa direção. Não vai acontecer assim. Como diz minha mãe, ele está usando o barquinho, ele está usando o helicóptero. Lembra dessa analogia? E nós estamos: não, ainda não. Não, mas Deus ele tem que fazer do jeito que eu quero. Nós vamos conversar sobre esse tipo de pessoa daqui a pouco. Pois estavam apenas cerca de 900 metros da praia. Pode continuar para a gente encerrar a leitura. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de... Pode continuar. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que... Em outras palavras, aquilo que eu fiz na sua vida não pode parar em você. Algumas pessoas estão retendo e ela não entende que se ela reter a semente, ela não vai ter o que colher amanhã. Pega daquilo que eu acabei de te dar, que não foi esforço seu, foi graça. Não sei se você está entendendo, mas amém. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Diga para o seu irmão: aquilo que Deus faz, não se perde nada. Aquilo que Deus faz. Aquilo que eu e você fazemos, talvez nós estamos até hoje assim, né? E orando para que Ele nos ajude, né? Amém. Jesus disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha o quê? Coragem. Por que não tinha coragem? Porque eles sabiam que eles tinham pisado na jaca. Eles sabiam. E diga para o seu irmão: é por isso que nessa noite Jesus veio pessoalmente nesse ambiente que não tem ouro nem prata, tem lona, tem cheiro de peixe, mas Ele veio recolher a culpa e a condenação. Aleluia. Adoramos ao Cordeiro. Gente, eu não vou nem continuar a leitura. Depois, se houver necessidade, a gente volta para a leitura. Mas a primeira coisa que eu gostaria de firmar com vocês ali no versículo 2: estavam juntos, estavam ali na faixa de 7 discípulos. Diga para o seu irmão: não adianta andar sozinho.
Não, ele não entendeu. Diga para ele assim, ó. Não adianta passar os perrengues sozinho. Fala para ele assim, ó. Já inventaram o WhatsApp. Toda quinta-feira a gente está junto. Não é só para passar frio. Eu te quero. Diga para o seu irmão, sozinho? Ninguém vence guerra nenhuma. Aleluia. Só que a gente não insiste por quê? Diga para o seu irmão, por conta do orgulho. Fala baixinho que a gente não gosta da palavra, né? Por conta do orgulho. Nesse dia eu sentei com um rapaz, eu dei algumas... Ele chegou lá, pastor, eu preciso de uma direção, eu estou com algumas dúvidas. Eu falei, amém. O que Deus colocou no meu coração, ele já veio com o negócio pronto, né? Então, eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou não sei o quê. Aí eu escutei, deixei ele falar. Aí eu falei, tá, você está perguntando ou você está me comunicando? Ele, não, estou falando o que Deus colocou no meu coração. Eu falei, cara, amém. Mas eu não entendo em um Deus que quebra princípio. Se nós estamos juntos... Gente, eu creio num Deus que ele manda sinal de fumaça, ele faz alguma coisa. É sonho, é visão, é alguma coisa ruim que você sente no estômago. Alguma coisa, o outro sente. Cara, não sei, mas olha, porque nós somos um corpo. Se eu entendo que eu faço parte de um corpo, eu sei que as minhas guerras eu não vou guerrear sozinho. Em algum momento Deus vai levantar um homem de paz, uma mulher de paz, alguém para dar uma palavra, porque Deus ele trabalha assim. Não trabalha no isolamento. Se a gente começa a entender um pouco sobre isolamento é um pecado contra o corpo. Quando eu me isolo, eu estou pecando contra o corpo. Não é nem contra Deus, é contra o corpo. As pessoas que Deus colocou na minha vida é para me auxiliar. A arca, gente, não foi só para a família de Noé. Infelizmente as pessoas não quiseram. A gente, a arca era gigante. E a palavra diz que Noé falava e o povo zombava dele. Nessa noite é uma noite de oportunidade para algumas pessoas. É uma oportunidade para a tua vida, meu irmão. É uma oportunidade. E as oportunidades, elas passam. Porque Deus, ele conhece a nossa história. As pessoas, elas vêm agora. As pessoas vêm agora. Difícil, voltando, toda uma função, as emoções. Mas Deus não. Deus conhece a nossa história lá no começo. Mas diga para o seu irmão, meu irmão, ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçai o teu coração. Esteja aberto. Deixa ele fazer. Não dá bola para esse nego, não. Deixa ele. Quem convence é o Espírito Santo. Então vamos lá. Eles estavam juntos. E o que me chama mais atenção é que Pedro, ele não sabia o poder de influência que ele tinha. Ele está lá com o pessoal, está tudo... Sabe quando o pessoal está junto, mas não está junto? Está junto, mas está preocupado com a morte da bezerra, com coisa que vai fazer, um monte de coisa. Aí de repente, do nada, sabe quando a pessoa pensa alto? Vou pescar. Aí o que acontece? Mal sabia ele que ele tinha um poder de influência. Eu quero que você entenda que você, no mínimo, influencia pelo menos a sua família. Aquilo que você quer, aquilo que nasce no teu coração, um homem quando ele é alinhado com os céus, o desejo que nasce no coração dele não é dele. A palavra diz, quem se une ao Senhor se torna um só com Ele. Então existem alguns sonhos e projetos que não é da pessoa, é do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo ativando algo nela. Vai, chegou o momento. Porque desde a sua tenra idade, eu fiz uma promessa não para você, mas para os seus pais, que dessa linhagem, dessa família, eu ia levantar empresário. Que dessa família eu ia levantar um pastor. Que dessa família, então, começa a vir alguns desejos, alguns sonhos, só que a gente pensa que é nosso. É por isso que nós precisamos de pessoas. Gente, foca aqui, não perde não, se distrai. Porque se você não tiver pessoas, você vai achar que é de você. E você pode abortar aquilo que não é seu, é do Espírito Santo. Mas diga para o seu irmão, não é qualquer pessoa que eu posso abrir a minha intimidade. É verdade, Senhor. Você pode chegar aí, com toda essa situação que está acontecendo, abrir sua vida para qualquer um? Pode? Não.
Primeiro que não vão entender. Se não cuidar, podem até te julgar ou julgar o teu marido, não é assim? Gente, eu tive minha irmã, antes do Felipe. O Felipe foi para a Inglaterra, ele ficou quase um ano, né, Lari? Lá. E eu lembro que ela estava com as duas meninas aqui, lá tinha uma autista. Gente, pensa num tempo difícil. E aí praticamente eu me tornei pai da Maitê. Talvez é por isso que eu tenho uma ligação tão forte com ela. Porque ele levava para a escola, e fazia, acontecia, e médico, e ajudava, e compra. E aí de vez em quando batia as crises, não é assim? Mas meu Deus, eu não sou pai dessa menina, e cadê o Felipe? E as coisas? Mas quando nós temos uma palavra de Deus, é diferente. Quem tem que entender? Quem deu a palavra. Por isso diga para o seu irmão, cuidado. Sonho. Não se conta assim a reveria. Deixa ele crescer primeiro. Calma. Vai que é uma gestação aí, sabe aquela gestação de cabeça? Eu não sei como que é o nome, mas tem algo, né? Que a mulher imagina, a barriga até cresce, psicológica. Calma. Mas diga para o seu irmão, você precisa de respaldo. Você precisa de direção. E quem dá direção numa família, gente? Quem dá direção numa família, gente? Quem dá direção numa família? Quem dá direção numa família? Nós temos uma família, ok? Homem, mulher e os filhos. Quem dá direção? O homem. O homem representa quem? O homem representa quem? Ok? Vamos voltar para o Éden. O homem representa quem? Deus. Só que se nessa família o homem está com dificuldade, ele precisa buscar quem? Diga para ele assim, diga para o seu irmão, toda autoridade precisa de uma autoridade sobre si. Amém. É assim que funciona, gente. O mundo espiritual não quebra princípio. Lembra de Abraão? Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E eu vou te fazer o quê? Olha para o céu, olha para a areia do mar. Conta se tu podes, assim será a tua descendência. A palavra diz que a primeira crise de Abraão, ele faz o quê? Ele vai para o Egito, não era para ele ir para o Egito. Deus fala com Abraão? Não. Mas Deus fala com quem? Com o faraó. Engraçado, né? Quando a gente desobedece, Deus não fala contigo, Deus fala com alguém para te falar assim, meu irmão, o que Deus falou para ti? Só que o problema é que quando a pessoa ela não entende, ela está com o coração endurecido, Deus está usando o faraó e ela está, não. E a palavra diz que quando ele entende, ele cai a ficha e quase ele coloca tudo a perder, porque o faraó já estava com a esposa dele. A palavra diz que Deus enriquece Abraão, abençoa, só que quem vem junto? Quem vem junto? Agar. Diga para o seu irmão, nem toda porta que se abre é Deus. Nem toda bênção é bênção. Maturidade, discernimento. Eu só me torno adulto com pessoas me ajudando. Sabe a escola que a gente não gosta quando é criança? Ela nos forja. Só que a gente não gosta de aprender. Diga para o seu irmão, a gente não gosta. A gente quer saber tudo. A gente quer aprender na prática. E tem coisa que não tem como. Alguém aí casou já com manual? Quem é casado sabe do que eu estou falando. O que dá certo para fulano, às vezes não dá certo para cá. E se não for o Espírito Santo e pessoas de Deus que Ele coloque muitas chaves na nossa vida, talvez a Gil nem estaria com o microfone hoje aqui. Eu falei ontem para um rapaz, falei, meu irmão, anteontem, né? Falei para um rapaz, nós sentamos com um casal, ele começou a abrir um pouco do que eles estavam passando. Aí eu falei para ele, meu irmão, nós temos uma aliança. Mas quando nós não reconhecemos aquilo que nós temos, tudo que nós não reconhecemos, tudo aquilo que nós não valorizamos, a gente perde. Eu falei para ele, meu irmão, eu fui padrinho do seu casamento. Você está passando por uma situação que eu passei há 5 anos no meu casamento. Eu sei do que você está passando. Só que se você não busca ajuda, se você não fala por vergonha, você está aí, ó, morrendo faz quantos anos? 4, 5 anos?
Por mais que Deus ele possa trabalhar na revelação, não existe bola de cristal na igreja, gente. Se eu não ir atrás e falar, pastor, podemos dar a palavra? A gente não vai ter, por quê? Primeiro que a prioridade agora é para quem? Para Zoe. É médico, é não sei o que, aí não é só a gravidez, ainda mais tem as pedras do rim, aí tem que cuidar com as pedras, é toda uma função. Mas eu falei para ele ontem, meu irmão, apesar do que eu estou vivendo, eu tenho uma responsabilidade com Deus, eu tenho uma vocação, um ofício. Então, se eu entendo aquilo que Deus colocou na minha mão, eu preciso ser fiel com aquilo que Ele me entregou. Então, eu falei para ele, se eu não dou desculpa, então não dá essa desculpa não. Diga para o seu irmão, para. Diga para ele, acorda ele, fala, para de dar desculpa. Mas vamos continuar. O poder das nossas emoções na crise. Nós vemos um homem que a palavra diz que Deus chama como pilar da igreja, e num momento crucial, onde ele devia ter feito o quê? Porque ele ouviu. Antes, Jesus cantou toda a pedra. Olha, vai em Lucas, está lá em Lucas 9:22. Olha, o Filho do Homem, ele vai padecer, ele vai sofrer, ele vai ser vendido. Jesus, de antemão, ele falou tudo o que ia acontecer. Diga aí para o seu irmão, tudo que você está vivendo hoje, Deus já te avisou. De alguma maneira ou outra, você já sabia. O Evangelho funciona assim, gente. Uma pessoa que é alinhada com o céu, gente, nada é novidade para ela. Porque de antemão, Deus sempre libera alguém. Ou alguém do sapatinho, só que o problema é que a gente sempre guarda o quê? Aquilo que nos convém. A porta, o carro e não sei o que. Só que a gente esquece o que? A gente só lembra do quê? Dos feixes se curvando, da estrela, né? E a lua se curvando. Aí quando a gente começa a ser vendido pelos irmãos, vai na casa de Potifar, não, agora Deus começa a abençoar, daqui a pouco já vai para a prisão, mas a gente fica em choque. A gente não entende. Diga para o seu irmão, tudo que você está passando e que você vai viver, Deus, de antemão, Ele já deixou tudo escrito aqui, que você vai passar. Uma vez que você aceitou Ele como Senhor e Salvador, não precisa repetir. Uma vez que você aceitou Ele como Senhor e Salvador, gente, existe uma cruz que vai ter que ser carregada, por mim e por você. Não tem por onde fugir. A palavra diz que alguém que senta na mesa, em algum momento, vai te chamar de amigo, beijar no rosto, mas vai te trair. É alguém que senta na tua mesa, é alguém que você confia e ama. Tá tudo aqui. Só que o problema é que quando acontece, a gente fica o quê? Leva pro coração. Não, porque eu não volto mais em igreja nenhuma, não é assim? Eu não quero mais ver esse negócio de igreja. O cara se feriu com a pessoa, ele pegou o problema da pessoa e levou pro corpo. Olha que loucura. Diga para ele assim, imaturidade. Vamos crescer? Ficou ferido com uma situação, então ele acha que todo mundo é igual. Porque um pastor roubou, então todos os pastores são ladrões. Isso é imaturidade, gente. Isso é pensamento de menino. Uma vez que nós amadurecemos, nós entendemos que pessoas são difíceis de lidar. Existe uma história por trás. Existe falta de caráter, mas ainda existem homens de Deus que estão fazendo as coisas com amor. Mas quando nos falta essa maturidade no momento de crise, o que acontece? Nós fazemos o que nós sempre fizemos. Eu não sei qual é a tua história, eu não sei de onde você veio, eu não sei o tipo de pensamento e crença que você tem. Mas nós temos a tendência a repetir os velhos padrões. Quando as coisas não dão certo, a gente fica em choque, em crise, e a gente faz o quê? No caso de Pedro, ele voltou a fazer o quê? Ele voltou a... Só que o problema, gente, é que o próprio Jesus foi lá e falou, cara, eu estou tirando você agora desse ofício, porque agora você vai pescar o quê? Só que aí quando as coisas não saíram do jeito que ele imaginou, Jesus não falou. Vem cá. Jesus falou o que antes para Pedro? Pedro, assim ó, eu sei que você não quer que eu vá para a cruz, mas é necessário que eu vá para a cruz. O que mais Jesus fala para Pedro? Olha, o Filho do Homem vai padecer, vai ser traído, vai ser entregue nas mãos dos líderes religiosos. Jesus falou, só que eles não deram ouvido, porque eles estavam imaginando o quê? Uma revolta militar. O que eles estavam imaginando? Porque, pensa, a mãe de João e Tiago falou, olha, coloca meu filho à tua direita, porque quando tu governasse sobre Israel, então assim, ó, eles vão ter um lugar de destaque. Eles não tinham entendido nada.
Obrigado. Porque eles estavam no foco em quê? No foco em quê? Diga para o seu irmão, o que você está procurando? Honra? Fama? Bem? Um sucesso financeiro? Eu não sei o que você está procurando. Mas eu quero que você entenda que existem coisas que Deus já liberou sobre algumas pessoas. E aquilo que Deus tem para cada um é diferente. Gente, nem todo mundo vai ser rico. E aí? E aí? Gente, tem gente que nasceu para o negócio. A pessoa ela tem uma mente empreendedora. Tem gente que assim, ó, tem uma mente fechada. E aí? Não, Gil, mas você está dizendo que... Gente, estou dizendo que cada um tem um dom. E nós precisamos entender o que cada um carrega. Gente, o pastor Leandro é pastor, eu também sou pastor. Mas, gente, Deus pode, em algum momento, me abençoar como empresa? Pode, mas, gente, eu não tenho essa mente que ele tem. Eu respeito aquilo que eu tenho. Gente, eu sento com uma pessoa, se deixar, eu fico ali. Pai, eu fui ver um negócio de música para organizar. Lembra que eu ministrei aqui, gente, que eu preciso organizar. Então, colocar minha bagunça em ordem. Então, fui lá, sentei com o rapaz para organizar. No que eu sentei com ele, o que aconteceu? O rapaz começa a abrir a vida. Gente, aí não tem como. Eu sou um pastor. Eu não tira casaco, coloca casaco. Gente, quem disse que a gente falou de música? Então, meu irmão. E eu comecei a fazer o quê? Aquilo que eu nasci para fazer. Nasci para fazer. Então, acaba que eu consegui o quê? Acessar o coração do cara. A gente foi lá, né, Lari? A Lari até ficou, mas eles vão falar de música? Quando que eles vão entrar no papo de música? Pô, a Gil veio com... E a gente tá ali. Não, porque esposa, porque o fulano, porque não sei o quê, porque meu irmão. E pá. E pô, eu acho que assim, ó, a gente... Meu Deus, ficou o quê? 1 hora. Se eu falei 10 minutos de música. Por quê, gente? É algo que está em mim. É o meu chamado, é a minha vocação. Então tudo que eu fizer, eu posso ter um empreendimento, mas esse empreendimento você é o quê? Um pastor. Eu posso ser casado com a minha esposa, mas no meu lar, apesar de ser um marido, eu também vou ser um. Eu posso dar aula em escola, como eu trabalhei há muitos anos na rede municipal de Balneário, mas mesmo lá eu era um. Gente, não tem como fugir. Existem algumas pessoas que não adianta, você vai sentar e a pessoa vai abrir o coração para você, porque você tem um chamado, uma vocação. Quando nós não entendemos isso, Pedro, ele era um pastor, tudo que ele fazia, as pessoas iam atrás. Eu vou pescar, e aí os caras faziam o quê? Cara, tu é o líder, a gente vai atrás de você. Talvez ele não tinha nem noção. Só que o problema, gente, é que talvez, diga comigo, talvez Pedro pode se tornar um Jonas. E isso é perigoso. E essa é a palavra dessa noite. Talvez você seja um Pedro, mas em algum momento, por conta de amargura, raiz de amargura, diga raiz de amargura. Diga raiz de amargura. O que é raiz de amargura? Diga para o seu irmão, é falta de perdão. É algo que não foi resolvido na minha história ou na sua história. E eu quero que você entenda que toda raiz de amargura, ela não vai deixar você ver o que Deus tem para a sua vida. Você não vai conseguir. Porque toda vez que nós não perdoamos, gente, a palavra diz que nós não somos perdoados. E eu não consigo acessar alguns lugares, Luciano, sem perdão. Não tem como. Porque quando eu começo a ver aquilo que Deus tem, aí eu começo a entrar num ambiente de acusação, culpa, condenação, porque existe uma brecha onde o diabo ele vai fazer o quê? Ele vai minar essa área. Mas eu não quero me distrair aqui, vamos lá. Diga comigo, homem de Deus, conduzido pelas suas emoções, arrasta quem está com ele para a morte do propósito. Existe um propósito de Deus para cada um de nós que estamos aqui sentados. Para o seu José, para o Alexandre, para os Alexandres, para o Marcos, para a Luciana, para o Cris, para cada um de nós, existe um propósito. O problema é que uma vez que Deus nos chama, e Deus pode usar várias situações para te chamar, gente. Com Jonas ele falou que Jonas vai até Nínive. Gente, quem que era Nínive? Era uma cidade que historicamente era inimiga de Israel. Então, trazendo para os nossos dias, como que é o seu nome, meu amigo? Isso, seu nome? Meu? Não, o nome dele que tá olhando com cara de bravo, daqui a pouco ele me pega. Seu nome? Plínio. Como? Plínio. Blinian? Meu? Calma aí. Calma, gente, calma, ela geu aqui, então calma. Plínio. Meu, diferente, hein? Aí, irmão, tá procurando nome aí, ó. Nomes diferentes, tá aí, ó. Plínio. Isso, me ajuda. Amém, obrigado.
Pensa que Deus chama Plínio, eu tenho algo com a tua vida. E o Plínio, não, amém, Deus. Só que Plínio, você vai ter que voltar lá naquele fulano que roubou você. E você vai ter que resolver. Não. Calma, Jesus, estou chegando agora. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas, vai até Nínive. Mônica, vai até as suas irmãs. Mas não essas que você está bem, vai até aquela lá. E resolve a sua vida para que você possa viver em paz. Gente, é assim que Deus começa. O chamado de Deus nunca é como a gente pensa que é. A gente imagina algo. Mas o que Deus fala para Jonas? Gente, você acha que Deus não conhecia Jonas? Deus não sabia que Jonas tinha um problema de falta de perdão? Vocês acham que Deus não conhecia o coração daquele camarada? E a primeira coisa que Deus fala: Jonas, eu quero que você vá até a cidade de Nínive. Porque eu quero fazer o que aquele povo? Eu quero converter o coração deles. Eu quero derramar graça. Só que, gente, Jonas conhecia Deus. Sabendo que Deus ia perdoar o povo que era inimigo do povo de Israel, o que ele faz? Ele foge. E ele faz totalmente ao contrário. Em vez de ir para Nínive, ele vai para onde? Vamos lá, gente. Aqui só tem filho de crente, né? Vamos lá. Para Tarsis. A palavra diz que ele chega lá no porto de Jope. E o que acontece? Ele pega lá um navio, um barco. O problema é que, gente, toda pessoa que ela é chamada por Deus, ele é um homem de Deus, mas ele caminha pelas emoções. Todo lugar que ele está, ele coloca tudo a perder. E não é só ele, é todas as pessoas que estão com ele. A palavra diz que ele entra no barco, pastor Jonas. O que acontece? Começa uma... Gente, vocês conhecem a história? E aí? Começa uma tempestade. E Jonas está onde? Jonas está onde? Não estou nem aí. Estou nem aí. Deus está falando, eu estou trazendo um tempo de dificuldade para a sua família. E tem alguns Jonas assim, ó. Não estou nem aí. Deus está falando: Jonas, se levanta, porque tudo vai perder. E Jonas está no porão, ó. Não é comigo. Dá um saculejão no Jonas aí do teu lado aí, fazendo favor. Pode sacudir, ele não te bate não. Isso, ele acorda. Um homem de Deus desalinhado, gente, é a pior coisa. Ele leva as pessoas para a morte. Porque existe um coração não perdoador. É o tipo de pessoa que tudo fica ferida. Você tem que ter todo um jeito para falar. Se você não convidar, ai, porque de novo, pastor Leandro, ai, eu quero, olha, mas ó, e Deus está falando: meu filho, reage em nome de Jesus, né? Vai ter coisas que você não vai ser convidado, e aí? É porque não te ama? Não, mas é porque às vezes as condições financeiras da pessoa não dá. Mas por falta de maturidade eu levo para onde? E quantos filhos de Deus são tão meninos, imaturos? Você vai conversar com a pessoa, tem que estar cheio de tato. Ai, porque lá na outra igreja, você fica, ela na outra igreja. Aí a primeira coisa que a pessoa chega pra gente: não, porque lá na outra igreja era um salão enorme. Aí eu começo a me imaginar aqui, né? Eu falo: salão enorme, beleza. Porque tinha banheiro, coisa para as crianças, tinha não sei o que. Eu começo a falar, né? Meu Deus, se duvidar tem que dividir o banheiro com o pessoal que trabalha com os peixes, né? Gente, se a gente não tem um coração em Deus resolvido e a gente não sabe o que nós carregamos e portamos em Deus, cara, a gente desanima. Pastor Leandro, vamos parar lá. Ó, gente, Deus abençoe. Um bando de Jonas. Mas, gente, quando nós sabemos que nós carregamos, não tem a ver com isso daqui. Nós vamos ver lá daqui na frente, quando Jesus chega para falar com os discípulos, ele não tem ouro, não tem prata, não tem nada, mas ele tem uma direção. Lança a rede para essa banda. Aleluia. E a história daqueles homens muda. Então eu sei, Jânio, que aqui não tem ouro, não tem prata, mas eu sei que quando Deus, pela misericórdia dele, libera algo sobre esse ambiente aqui, talvez algumas pessoas não sabem, eu nunca esqueço. Chegou o seu Mauro com a filha dele e ela tinha tido o diagnóstico de câncer. Foi num culto, acho que umas semanas atrás. E eu lembro que Deus usou a pastora de Ivonete, ela pegou o microfone daquele jeito dela, né? Era para encerrar o culto. Eu tava torcendo que a gente ia sair para casa. Aí ela pega o microfone,
Aí começa a sapatear aqui e cisca pra cá, cisca pra lá. Aí o que ela fala? Vou dar lugar. Aí o que ela falou? Seu Mauro e Dona Sandra, o diagnóstico não foi bom. Não sei se quem lembra disso. O diagnóstico não foi bom. Mas Deus já está entrando com providência. E Deus está mudando o diagnóstico. Acabou o culto, a irmã Sandra corre aqui pra cima de mim. Pastor! E chora, chora, chora. Porque a Beca está com câncer, pastor. A guria tem o quê? 16? 17? 16? Aquela moça grandona do seu Mauro. E chora com câncer. E a menina assim, segurando porque pra ficar forte. E o seu Mauro preocupado, aquele jeito do seu Mauro. Né? E ali, gente, chore, seu Mauro. E aí assim, gente, nem sempre nós temos uma direção de Deus, uma palavra. Na hora eu falei, meu Deus. Eu falei, gente, vamos orar. Mas eu falei, primeiro, ó, o que Deus liberou? Amém. Gente, passou acho que, não sei se foi 1 ou 2 semanas. O pastor Jonas tem um contato lá do pessoal do Ruth, ela fez alguns exames, enfim. Na outra semana, o pastor, meu Deus, porque nós somos do médico. Ela não tem câncer, o diagnóstico mudou. A médica pensou que era câncer. Ei. Sabe o que eu entendo, Jander? Que Deus usa as coisas loucas para confundir. Cara, quando ela falou para mim, eu não sabia se eu chorava, se eu ficava contente, porque assim, gente, é uma menina nova. Aí você começa a imaginar, porque assim, ó, eu tenho um primo que morreu de câncer. Tinha minha idade, o Idezu, leucemia. Então eu sei. Quando ele... E aí a primeira coisa que eu falei, por que caminho nós vamos caminhar? Fé. Deus liberou uma palavra nesse ambiente. E é por isso que assim, quando eu vejo o pessoal tá mais preocupado com o pão de cada dia, eu converso, gente, vamos orar, vamos cantar, vamos reanimar no Senhor, vamos reagir, sai desse lugar, sai desse ambiente. Porque nós temos que entrar nesse ambiente de fé. Amém. Ele precisa encontrar um coração onde ele possa falar, aqui eu encontrei um homem e uma mulher segundo o meu coração. Aí, gente, pode estar fedendo a ovelha, o que for, ele vai te levar a um lugar que as pessoas vão falar, quem? Mas se não tiver isso daqui resolvido, se tiver o coração de Jonas, não vai. E aí vamos lá, porque senão eu me perco, eu me empolgo. Então vamos lá, Jonas capítulo 1. Quem colocou para mim? Coloca para mim. Jonas capítulo 1. E Jonas está onde? No porão, dormindo. Um momento em que Jonas devia estar manifestando. Eu estou falando sozinho, então vou falar de novo. O momento em que Jonas devia estar manifestando a graça que havia sobre ele. Eu quero que você entenda que existe uma graça sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre a sua vida. E eu quero que você entenda que a gente não vai manifestar essa graça nesse ambiente chamado igreja. Igreja é isso aqui, é eu e você. Nós temos que manifestar isso aonde? No trabalho, com os amigos. Gente, existem momentos específicos que a gente senta com alguém ou acontece uma situação e nós precisamos manifestar o quê? Manifestar o quê, gente? A graça que cada um de nós carregamos. Só que nós não conseguimos acessar esse lugar porque, Manu, porque nós não valorizamos aquilo que nós temos de Deus. Eu acho que se a pastora Ivonete estivesse aqui, não, porque ela já tem uma experiência. Tem a ver com a liberdade que você dá para o Espírito Santo. Eu esqueço, uma das primeiras experiências que eu tive como pastor foi quando eu estava na escola. Eu trabalhava numa escola de Balneário Camboriú e aconteceu uma situação. O professor alterou umas notas porque um pai ameaçou ele. Isso a gente estava naquela reunião no final de ano, gente. Pensa, todo mundo já querendo vazar, ir para as férias, nenhum professor aguentava mais. Só que aconteceu uma bomba, então todo mundo se falava pelo, sabe aquela rádio corredor, só que todo mundo sabe, mas ninguém fala nada. E aí chegaram para mim, a gente ficou sabendo que tal professor alterou as notas do aluno. E agora, porque isso pode dar prisão, meu Deus, e o diretor, como que vai ser? Fomos para a reunião. E o Espírito Santo está falando comigo, Agil, você vai, aqui eu quero que você manifeste o dom passo. Não, eu sou professor aqui. Ó, eu estou no porão, e eu estou dormindo, e eu quero as minhas férias. E aí começou o diretor perguntar para ele, tá, professor, e o que aconteceu com esse boletim, porque tem uma coisa errada?
E não bate o professor ficar vermelho, ficar azul e ficar rosa. E não, porque começa a dar desculpa. Aí uma professora, não, porque eu fui lá na sala dele e eu vi as notas e alterou e rolo e não sei o que. O Espírito Santo Ageu fala. E eu, não vou acordar, eu tô de boa aqui. E aí um professor fala, daqui a pouco o outro começa a ficar bravo, outro se altera, a outra professora começa a ficar vermelha, e o diretor não sabe o que fazer, e vai dar briga, e vão sair na mão, e vão chamar o pessoal da Secretaria da Educação, e o Espírito Santo Ageu, você é o pastor aqui. Se você falar algo pode acontecer, porque eles estão falando na emoção. Falei, amém, né, cara? Falei, diretor, posso? Pode, professor. Eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Rasgando, porque eu tenho essa mania, né? Vamos ser sinceros? O que aconteceu aqui? Que ele foi ameaçado. Ele não procurou o senhor como autoridade aqui na escola. O pai ameaçou, ele ficou com medo, ele alterou o boletim. Professora, não adianta falar, porque se vocês sabiam, por que vocês não falaram na hora? Porque na verdade vocês queriam que ele fosse mandado embora. Então, gente, vamos parar de hipocrisia, vamos falar a verdade aqui. E aí Deus começou a me dar graça. Aí ele começa a chorar. Aí o diretor já não fica mais do lado das mulheres. Eu falei, gente, com todo respeito, quem já não errou aqui na escola, gente? Quem já não... E aí o pessoal já não... Tipo assim, quem vai tirar a primeira pedra? Aí o pessoal começou a se coçar. Eu sei que eu falei, gente, se vocês me permitem, eu sei que vocês, cada um tem uma religião, mas eu posso fazer uma oração aqui? O diretor, não, Gil. Acho que é um momento propício, né? Gente, até hoje o cara trabalha. Sempre quando ele me manda mensagem, professor, porque ele sabe que ele conseguiu, gente, ele estava no estágio probatório, ele ia ser mandado embora. Eu sinto que o Espírito Santo está querendo, sabe, Fábio? Tipo, meu irmão, você não está só atrás da cadeira e não precisa que algum dia uma autoridade vá lá. Respeita aquilo que você carrega. Respeita aquilo que você carrega. O Espírito Santo já está dentro de cada um de nós. O Espírito Santo já está dentro, como que é? Vou ver se eu decorei o nome. Dentro... Plínio. Esses pais estavam empolgados nesse dia, hein, gente? Ageu, né? Ageu é diferente, tô ligado. Ageu, né? De vez em quando o pessoal... Quando eu vou pra fora, o pessoal já me chamou de aqui, né? De aguê. Então eu tô ligado, eu sei que não é fácil. Imagine Zoe, eu fico imaginando na escola. Zoe, imagina. Vem comigo, gente, é assim mesmo. Eu já tô forjando. Então vamos lá. E a tripulação, a palavra diz que o capitão chega para Jonas e fala o quê? Quem tá aí? Com a Bíblia aberta. Pode passar. O capitão do barco chega para Jonas e fala o quê? Vamos lá, quem está com a Bíblia aberta aí? Jonas capítulo 1. Gente, quanto mais rápido vocês lerem, mais rápido a gente termina. O capitão do barco fala o que para Jonas? Versículo 6, já dei a deixa aí. Capítulo 1, versículo 6. Hã? O que ele disse para Jonas? Como você pode ficar dormindo? Como você pode ficar aí com tudo que está acontecendo? Como diz a nossa irmã que abriu o culto. Como você pode, com tudo que está acontecendo, não tirar um tempo de oração? 5 minutos, Deus. Eu preciso de uma direção. Deus, há um norte para minha vida. Deus, eu como homem, eu preciso com essa criança chegando, eu preciso, Deus, organizar algumas coisas que talvez há algum tempo já era para ter organizado, mas eu procrastinei. E aí Deus usa quem? O capitão, e fala, cara, como que tu pode ficar desse jeito? E Jonas faz o quê? Qual é a atitude de Jonas? Qual é a atitude de Jonas, gente? Vamos lá. Ele não faz. Não contente a tripulação. A palavra diz que eles lançam sorte. Para ver de quem era a culpa. E a culpa cai em quem? Quem que vocês acham que caiu a culpa? Gil, mas pastor, mas tu acabou de falar que Deus ele veio nessa noite tirar a culpa. Aí você está querendo dizer que a culpa é minha? Diga aí para o seu irmão, existem coisas que Deus vai fazer. E o Espírito Santo vai fazer
É só Ele. Convencimento, porta que se abre, é obra do Espírito Santo. Mas dar a cara a tapa, sou eu e você. E ter que resolver problema, olhar no olho, cara, eu quero te pedir perdão porque aconteceu isso. Isso é meu, o Espírito Santo não vai fazer isso. Mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Se humilhar em algumas situações, olha, eu quero aqui, eu trouxe aqui o currículo, eu estou aí, e ser sincero, porque tem gente que, né, o cara, como diz o outro, o cara tá no chão e ainda quer dar uma de, né, cara, seja sincero. Ó, é isso, aconteceu isso, eu não sei, mas eu estou, sabe quando a pessoa quer um emprego? Mas eu estou disposto a aprender, não é assim? Mas quando o cara é mal resolvido, não, porque eu tenho isso, porque eu fiz aquilo, que eu trabalhei não sei aonde. E Deus está falando, ao humilde eu concedo graça. Pega os seus títulos, cara, e joga no lado do lixo. Porque é um tempo de recomeço, é um tempo de humildade. Como diz o prefeito de Balneário Camboriú, é um tempo que quem vai governar é quem tem o coração no chão. E ter o coração no chão, gente, o que tem no chão? Sujeira, impureza, o que tem no chão? Gente, tem coisa, diga para o seu irmão, tem coisa que nós vamos ser humilhados. Diga para o seu irmão, esteja preparado para a humilhação. A gente não gosta dessa palavra. A gente não gosta. A gente quer que todo mundo, que Deus nos honre, que Deus nos abençoe. Gente, tem coisa. Lembra de Jesus? A palavra diz que ele foi açoitado, colocado uma coroa de espinho, cuspiram no rosto dele, levou bofetada e cantava ainda, aí é o rei dos judeus. Gente, se aconteceu com Jesus, você acha que vai acontecer comigo e com você? Mas diga para o seu irmão, depois disso tem honra, depois disso tem glorificação. Gente, entenda que tudo passa. Esse tempo que nós estamos passando vai passar, é um tempo difícil? É, mas vai passar. Mas o problema, Jandro, é que pode passar, mas o meu coração não ser transformado. E, gente, se passar e nós perdemos a visitação, quando for o tempo da glorificação, a gente vai ficar olhando, pô, mas Deus deu fulano, olha, como que é o nome do seu marido? Mas, meu Deus, Deus trouxe em honra, e agora, olha o que Deus está fazendo. Mas se passou pelo processo, não foi aprovado, a gente vai ficar chupando o dedo, né? Olha o que Deus fez na vida de fulano. Mas por que Deus não faz na minha? É porque na hora da humilhação você não foi aprovado. É porque na hora da aprovação você ficou no porão e não quis manifestar aquilo que estava dentro de você. Sabe aquela briga familiar que você tem a direção? E você pode abrir a boca e dar um norte, mas você não quer se meter? É esse tipo de situação. Sabe aquela situação que nós precisamos tomar a responsabilidade e falar, cara, realmente eu errei. Sabe num lar, quando geralmente a mulher é quem faz, acontece, resolve, e a gente está acomodado, e tem coisa que, como aconteceu hoje no banco, o banco ligou, a Larissa atendeu, aí na minha cabeça eu falei, por que ela atendeu? Por que ela atendeu? Ela atendeu, começou a falar, aí a mulher começou a falar comigo, mas quem sabia não era eu, era ela. E a mulher, tá, seu hoje, como você fez? E aí o sangue começou a ferver, né? Aí eu olhava pra ela, não, aconteceu assim. Aí eu, não, aconteceu assim. E eu, cara, quando eu desligar esse telefone, essa menina vai ouvir. Não, eu não sei o que, eu não sabia. Quando eu desliguei o telefone, o que eu falei? Falei, Larissa, não faça mais isso. Você resolveu as coisas, eu não sei. Daqui a pouco eu fui lá pro quarto, o Espírito Santo falou, ô Jonas, você tinha que saber que quem é o cabeça desse lar é você. Não fuja das suas responsabilidades. Aí eu coloquei a ministração, falei, cara. E aí? Aí a condenação vem. E aí, pastor, o que você vai ministrar hoje, pastor? A verdade. Que na verdade eu preciso tomar o controle da minha família, porque eu sou o sacerdote desse lar. E talvez quantos não estão assim, nessa mesma situação que eu. Porque tem uma mulher que é pra frente, acontece, que faz. Larissa, resolveu? Falou com o banco, deu certo, não sei o quê. Aí quando ela vai resolver, eu não quero que ela resolva. Sabe, você dá a responsabilidade, mas você tira porque você quer estar no controle. Só que na verdade você não tem o controle de nada. Mas porque você não quis.
Foi uma decisão. Eu tive que fazer o quê? Baixar minha cabeça e falar: Deus, me perdoa. Porque algumas coisas no meu lar eu peguei o controle ou a decisão e eu entreguei para minha esposa. E enquanto ela está manifestando aquilo, eu não quero que ela manifeste. Então Deus me perdoa. Porque eu tinha que ter feito o quê? Ficado quieto, guardado as minhas emoções, ou não ter falado nada, porque ela resolveu. Ela cumpriu o papel, ela fez aquilo que nós tínhamos acordado, mas eu não. Então eu sinto que esse é um tempo, Luciano, que Deus ele quer tratar conosco, são nessas coisas. A gente pensa que Deus quer tratar a gente com coisas extraordinárias. Não, gente, é no dia a dia. O que faz um casamento acabar é o dia a dia. O que faz algumas pessoas se cansarem do relacionamento monótono é o dia a dia. Por quê? Porque não tem diálogo, não tem relacionamento. É só um contrato, como nós vimos, né, nesses dias. Mas diga para o seu irmão assim, ó, nós estamos encerrando. Não. Diga para o seu irmão assim, ó. Não. Mas já estamos encerrando, ok? Ele já está ligado. Mas diga para ele assim, ó. Nós precisamos valorizar momentos como esse. Sabe, seu José, nós precisamos valorizar momentos como esse. Porque sabe, Lari, eu aprendi algo que tudo aquilo que nos fere, eu esqueci teu nome, eu não vou repetir porque senão eu vou passar vergonha aqui. Isso. Sabe, Plínio? As pessoas acham que nós vamos falar de coisas extraordinárias da Bíblia e é isso que vai fazer sentido. Não é. O que faz sentido é quando nós pegamos um homem que falha, que erra, mas a misericórdia de Deus é tanta, Luciano. A graça de Deus, porque ele não tem vergonha de pegar uma situação do dia a dia e trazer, por quê? Porque essa é a verdade. Sabe, Plínio, essa é a verdade. Eu cresci em um ambiente chamado igreja, Plínio, onde nós tínhamos a salinha. Quando tínhamos BO, a gente ia para a salinha. Eu cresci num ambiente de igreja onde eu lembro que eu estava na rua, estava escuro, e eu lembro que me colocaram em cima do altar e falaram: olha, ele tá disciplina, ele não vai cantar por tanto e tanto tempo. Mas, gente, as pessoas que falaram isso, se eu pegasse o microfone e falasse, ia acabar a igreja. E sabe o que o Espírito Santo me ensinou, seu Paulo? A igreja é isso aqui, ó. Não é perfeição. Gente, às vezes eu como pastor, eu entendo, Leandro, que as pessoas às vezes esperam algo da gente. Espera ou não espera? Espera. Porque ele tinha que vir, ele tinha que fazer visita, ele tinha que me ligar, ele tinha que ir na minha casa, ele tinha que morar comigo. Tem gente que acha que pastor tem que ficar brincando de atoleta 24 horas. Tem gente que ela tem essa necessidade, porque ela é carente. Enfim. Só que Deus me deu uma identidade. Ó, o Mete Moicano vem pro culto, tá tudo certo. E o Alexandre Ageu, não faz, porque não vai ficar legal. Alexandre, faz, mano, eu quero. Porque se fosse alguns anos eu não poderia. Então eu sou livre, me deixa ser livre em nome de Jesus. Ageu, não vai ficar legal. Não tem problema, irmão. Faz aí. Aí chega em casa, Laísa, ficou legal. Eu falei, isso aí. E mesmo se você falasse que não, pra mim tava tudo certo. Porque eu sei que nessas pequenas coisas eu sou curado. Porque por quanto tempo eu chegava na igreja e as pessoas... mas se você não tivesse com um brinco, Deus ia te usar mais. Olha, se você é assim, assim, assado, Deus... Gente, liberdade no Espírito é isso daqui. É você saber trabalhar com aquilo que você tem fragilidade. Com aquilo que você não é tão forte. Mas o poder do Senhor vai se aperfeiçoar na fraqueza como? Quando, Leandro, o que a gente tem nesse sábado? Não tem nada? Vamos chamar o fulano e Beltrano para estar junto. Só que às vezes a nossa linguagem de amor a pessoa não entende. Acha que a gente não tem nada para fazer. Mas na verdade, em outras palavras, ele falou: meu irmão, você é amado. Só que às vezes você não sabe o que é amor. Ou às vezes não sabe receber amor. Meu irmão, você é importante. Então eu quero que você entenda porque Deus está preparando todos os ambientes para que nós possamos viver esse novo de Deus. Isso que aconteceu com Jonas, gente, foi uma oportunidade de Deus para a vida de Jonas, não foi para Nínive. A gente olha na história e fala de Nínive, mas quem que era o povo escolhido de Deus? Era Nínive. Eu vou salvar uma cidade, mas Jonas, eu quero tratar você.
Sabe, Marcos Felipe, tem situações que Deus está permitindo, porque não tem a ver com a Nínive, chamada Brasil Sul. Tem a ver com o Jonas, chamado Marcos Felipe. E Deus está fazendo o quê? Vai lá, a Nínive. E aí a gente vai para onde? Para Tarsis. Aí nós estamos no porão, e o que acontece? O capitão, o que você está fazendo aí? E o que é o capitão, gente? Circunstância na nossa vida que vão nos pressionando, não é assim? Eu não sei você, mas eu não gosto de trabalhar sob pressão. Mas a vida vai nos pressionar. E nós precisamos aprender a desenvolver essa maturidade. Que eu posso, como diz Paulo, em tudo somos atribulados, mas não desanimamos, ficamos perplexos. Mas nós permanecemos aonde? Naquilo que Deus estabeleceu. Gente, eu confesso para vocês, eu falei igual a Gi. Não vou nem terminar. Eu falei igual a Gi. Eu confesso para vocês que nós não tivemos culto na quinta passada e deu aquele vendaval. Eu não sei aqui, né? Eu moro em Camboriú, então... Gente, lá foi feio o negócio. E eu falei, pastor Leandro, vamos cancelar porque as escolas fecharam, né? Nós estávamos na rua até vendo o negócio do bebê, fazendo um ultrassom. E do lado da Unimed tinha um negócio de galpão de coisas de casa e tal, e o pessoal fechando. E eu falei, olha, vamos cancelar, porque lá é um lugar aberto, né? E tal, tem vento. Só que o tempo não melhora, né? Essa semana aí complicada, né? E aí frio, e não sei, esses dias frio. E aí eu falei, meu Deus, nós temos culto na quinta-feira, e agora? E aí começa a bater algumas coisas na gente, sabe, Tati? Meu Deus, mas se tivesse um espaço fechado, tem criança, aí você começa a pensar num monte de coisa. E aí eu falei, Deus, e aí? O Senhor me deu essa direção, e agora? Deus, e como nós vamos fazer? E aí começa a vir alguns questionamentos e você começa a falar, mas será que eu fiz certo? Será que isso? Será que eu não devia? Gente, eu estou falando para vocês algumas coisas que eu vivo no meu dia a dia, que talvez são muito parecidas com o que você vive. Então entenda que você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. E aí eu começo a falar, Deus, e agora? E como nós vamos fazer? Eu preciso sentar, falar com o pastor Leandro, vamos fazer assim, fazer assado. Aí liguei para o pastor Leandro, tem como a gente colocar uma lona ali? Ele, não, hoje eu tenho, a gente faz o negócio, fala com o pessoal da manutenção. Aí mandou o vídeo hoje de manhã. Aí eu falei, Deus, muito obrigado, Jesus. E aí eu falei, ontem tivemos uma reunião lá com a Gi, com o pastor Leandro. Nós vamos ter o nosso arraia no sábado. E gente, a gente começa a pensar em tudo. Porque tem gente que assim, ó, deu frio, não sai de casa. Tem criança que tem imunidade baixa. Enfim. E aí, vamos fazer, não vamos fazer? E aí eu falei pra Gi, a gente até brincou, né, Gi? A Gi até brincou, falou, gente, pastor, se for só pra gente estar lá como os gatos pingados lá no tempo frio, nem vamos fazer. Eu falei, não, Gi, tá certo, porque a intenção, na verdade, o nosso coração é o quê? É abençoar quem? O corpo. Mas quando você lida com pessoas, as pessoas nem sempre vê assim, sabe, Luciano? Ela não entende que ela faz parte do corpo. Ela não entende que aquilo que ela fala tem importância, por mais que ela pense que não. Mas tem coisa que a gente não pode fugir daquilo que Deus está fazendo. Eu vou ser sincero para vocês, eu fico às vezes em crise. Tem algumas pessoas que Deus está trabalhando na vida mais rápido, porque a pessoa dá uma resposta. Aí você fica naquela, não, mas... Aí hoje eu estava falando com ela, Larissa, eu vejo que nós temos que chamar esse fulano para mais perto. Eu vejo que a gente tem que colocar o fulano no louvor. Eu vejo que a gente tem que fazer assim, fazer assado. E é engraçado que o Espírito Santo sempre fala, Ageu, dá uma segurada. Ageu, dá uma segurada. Não, mas o Espírito Santo é a igreja. E o Espírito Santo fala, Ageu, tem coisas que eu sei que você não sabe. E aí Deus me deu a palavra de Jonas. E sabe o que eu sinto, gente? É uma resposta que Deus está esperando de mim e de você. E eu gostaria de... Eu nem vou terminar, porque eu quero dar liberdade para aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Mas eu gostaria que você entendesse que isso que nós estamos fazendo aqui, gente, vai dar destino para mim e para a sua vida.
como aconteceu numa palavra despretensiosa no final de culto, onde talvez algumas pessoas já estavam doidas para ir para casa, e Deus libera algo para a vida da filha do São Mauro. Gente, eu sei que na nossa vida não é diferente. É por isso que eu sempre falo, gente, valoriza as pequenas coisas. Quando Deus nos deu essa visão de igreja, Deus falou para mim: Ageu, você sabe que você viveu na igreja segunda a segunda, e a sua vida você não sabia nem o que era. Você não tinha vida fora da igreja. Você não conseguia manifestar o que era igreja. Por quê? Porque eu ficava de curso, de coisas, de dança, e teatro, e ministério. E Deus falou: Ageu, pode parar com tudo. Primeiro você precisa entender quem eu sou na sua vida, e a partir disso se relacionar com pessoas. Porque senão você vai ser um crente bitolado. Tem gente que nem participa de coisas do trabalho. Por quê? Porque ele é crente, e ele é sal, e ele não pode se estragar, perder o sabor. Gente, quando Deus nos deu essa direção, é para que nós pudéssemos ter tempo de qualidade com as pessoas, para que a gente pudesse ter tempo de sentar e falar: ei, meu irmão, como tu tá? Ah, pastor, meu irmão, Deus me deu essa palavra para a tua vida, como aconteceu na semana, não foi, Jander? Gente, acordei, eu tive um sonho a noite toda, e Jander, Julie e crianças. E aí eu acordei de manhã, fui meditar, eu falei: cara, eu preciso ligar pro Jander. Jander, eu tive uma visão com você assim, assado. E cara, eu quero liberar, porque eu sei que o Espírito Santo não precisou esperar um culto de quinta-feira, com teclado ali. Não. Alexandre, foi assim, cara, e eu quero liberar isso para a tua vida. Agora, o que você vai fazer a partir disso está na tua mão. No mesmo instante, eu estava lavando a louça, preparando as coisas. Deus me deu uma palavra: Juan, e aí, como tu tá? Meu irmão, tem 2 minutinhos para mim? Cara, Deus me deu uma palavra assim, assado. Porque eu entendi que eu preciso me mover conforme Ele quer, e não como as pessoas querem. As pessoas, sabe, elas vão projetar algo na sua vida que não foi o que Deus projetou. E se nós não cuidamos do Senhor, a gente entra nisso, porque é o correto a se fazer. Mas é o correto segundo quem? O correto segundo as pessoas é jamais deixar uma mulher e uma criança aqui. Gente, mas só Deus sabe a saudade de uma mãe, de um pai. Só Deus sabe que as circunstâncias financeiras nem sempre dão. Só Deus sabe. É por isso que eu aprendi que nós precisamos ouvir a voz de Deus, não das pessoas. Porque quando Deus diz faz, Ele se respalda por aquilo que Ele liberou. Quando Deus diz: Ageu, se lança. Gente, toda vez que eu me lancei, Ele abriu porta, Ele guardou, Ele levantou pessoas, Ele fez. Mas toda vez que eu meti as mãos, só deu B.O. Ageu, faz a prova da prefeitura. Vou lá fazer a prova. Gente, eu tirava 6 na escola. Como que eu passava no concurso público? A Larissa na época tirou R$80 do nosso dinheiro. Meu Deus, R$80 era R$80. Para quem ganhava 500 pila, R$80 é R$80. Ageu, Deus deu a direção, faz. Fiquei bravo com ela. Vocês já viram, né? Vocês me tratam na ira, né? Fui fazer a prova. Deus, tá louco, eu não vou passar nisso daqui. Gente, eu fiz a prova, tirei em 4º lugar. Deus mudou a minha história. Para alguém ganhava R$500, começar a ganhar 3.500 a 4.000. Oh! Mas por quê? Alguém teve fé. Entrei na prefeitura, deu 1 ano, as coisas melhoraram, segundo aquilo que eu quero, porque eu tenho direito, né, pastor Leandro? Fui lá, comprei uma XRE. Não deu 1 mês, roubaram. 3 meses. O meu vizinho da frente, ele tinha 3 motos grandes, não pegaram nenhuma, pegaram só a minha. Mas por quê? Era o tempo, era o modo, e segundo o seu coração, como que você agiu? Com orgulho. Eu lembro que a Larissa desceu, viu as peças. Meu Deus, que a gente trabalhou 1 ano, ajuntamos, fizemos. E na hora eu falei: Larissa, eu sei o que Deus está fazendo. Deus está tratando o meu orgulho, porque eu sei que isso daqui foi, esforço
do meu trabalho, foi eu que fiz, eu que aconteci. Só que uma vez que eu entreguei minha vida para Ele, Ele é o Senhor da minha vida, não é mais o que eu quero, não é mais para onde eu quero ir, não é o que eu quero fazer. Servir a Deus é de verdade, não é só da boca para fora. E Deus tinha me dado uma palavra que não era para mim fazer. Paguei 3 anos a moto. E nesses 3 anos, a minha irmã foi para morar na Inglaterra. Deus falou: Gil, você vai tirar 1 ano e você vai abençoar ela. Você não tem o sonho de ir para fora, então antes de ir para fora você vai abençoar. Gente, todo mês a gente tirava lá R$800, levava para Monique. E ela com a criança, ela chorava. E, meu Deus, a Gil e Monique, Deus mandou. Por isso que eu sei o que está acontecendo na vida de vocês. Talvez vocês não tenham noção, mas Deus trouxe esse rapaz para mudar a história dele. Deus trouxe esse, como é o nome dele? O Vinícius, para mudar a história dele. Há algo que está acontecendo dentro dele, gente, que assim, ó, depois você me conta. Porque eu creio que essa noite é uma noite específica de Deus para a vida dele. Não tem a ver só com o trabalho dele, tem a ver com a chegada dele. Ele está tomando posse daquilo que era dele, ó. Mas os medos, as inseguranças, e só Deus sabe o quanto que a senhora, eu acho que não sei se é o marido da senhora, enfim, aquilo que vocês como família carregam. Então, sabe quando um filho precisa ir lá e falar: eu preciso ver aquilo que Deus tem para minha vida? Tem coisa que é necessário para então cordão umbilical. Não entendi. Essa vinda desse rapaz para cá foi Deus, na data certa, na hora certa. E minha irmã, eu quero honrar a tua vida, porque você teve fazendo um papel que, olha, se prepara para grandes coisas. Se prepara para grandes coisas. Porque você não honrou apenas uma menina, você honrou uma família. Você preparou um ambiente. Tem coisa que ninguém vê. Pastor, eu tinha as minhas